Olá, meus amigos do nosso Desfragmentando a Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo e o tema de hoje, Preceitos de Homens, quinta-feira, 5 de março. O estudo de hoje destaca que Paulo, em Colossenses capítulo 2, verso 20 a 23, combate a ideia de que a vida cristã deve ser guiada por ordenanças humanas e por regras religiosas externas, como se elas fossem essenciais para a salvação ou para a santificação. A expressão preceitos de homens aponta para práticas religiosas impostas por tradições humanas e não pela autoridade divina. Olha o paralelo com a carta aos Gálatas. A lição nos mostra que Paulo trata em Colossenses um problema muito semelhante ao enfrentado em Gálatas. A tentativa de misturar o evangelho com exigências religiosas humanas e cerimoniais. Colossenses 2:20 apresenta a mesma linha de pensamento. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vos sujeitais a ordenanças? Leia o texto na íntegra. Depois eu li parte do texto para vocês. Esses rudimentos são explicados como princípios elementares ou estruturas religiosas terrenas que tentam substituir a suficiência de Cristo. O estudo cita que Paulo já havia advertido sobre isso anteriormente. Colossenses 2:8, filosofia e vãs sutilezas. Gálatas 4:3 e também no verso 9, retorno aos rudimentos fracos e pobres. A ideia é que voltar a depender dessas práticas seria como voltar à escravidão espiritual. O problema das regras como meio de salvação. O texto enfatiza que qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras religiosas, por meio de cerimônias, por meio de regulamentos de pureza, por meio de exigências humanas, não está em harmonia com o evangelho de Jesus Cristo. A lição afirma que tais práticas são terrenas e não celestiais, pois não têm poder real de transformação espiritual. Efésios 3:20 é citado para reforçar que o foco do cristão deve estar no poder de Deus e na realidade espiritual superior, não em sistemas humanos. As leis cerimoniais do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Cristo. A lição explica que mesmo as cerimônias do Antigo Testamento, dadas por Deus, tinham um propósito específico: apontar para Cristo. Elas eram sombras proféticas que anunciavam o Salvador e o plano da redenção. Quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, essas cerimônias cumpriram sua função e não deveriam mais ser vistas como obrigatórias para a vida cristã. A cruz e o fim do sistema cerimonial. O estudo destaca que a morte de Cristo marcou a conclusão do sistema cerimonial, pois o sacrifício verdadeiro havia sido realizado. Como evidência bíblica, a lição nos cita Mateus capítulo 27, verso 51, o véu do templo se rasgou. Cita também Daniel capítulo 9, verso 27, cessação de sacrifícios e ofertas. O rasgar do véu simboliza que o sistema de sacrifícios e mediação sacerdotal típica havia cumprido sua missão. Assim, o cristão não deve continuar preso a um modelo religioso baseado em símbolos que já se cumpriram em Cristo. A nova realidade do crente, esperança no novo mundo. A lição destaca que o cristão não deve buscar segurança espiritual em regras humanas, mas viver com os olhos na esperança futura do reino de Deus. Segundo Pedro 3,13 é citado para reforçar que aguardamos novos céus e nova terra. Portanto, a fé cristã é orientada para a eternidade e não para a tentativa de aperfeiçoamento por sistemas religiosos exteriores. O perigo do farisaísmo e das tradições acrescentadas. O estudo menciona que fariseus e escribas adicionaram inúmeras exigências humanas à religião bíblica, criando um sistema pesado de observância. Isso gerava opressão espiritual, formalismo religioso, substituição da fé pela performance, transformação da religião em um fardo. E a lição destaca que esse mesmo perigo pode ocorrer dentro do cristianismo, quando práticas humanas são elevadas ao nível de mandamento divino. Não manuseieis, não proves
não toques. A lição menciona diretamente a linguagem usada por Paulo em Colossenses 2:21, não manusieis, não proves, não toques. Essas frases representam um tipo de religiosidade baseada em proibições externas e controle de comportamento, frequentemente usada como sinal de santidade. Entretanto, Paulo afirma que essas práticas são transitórias e humanas. Colossenses 2:22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, ou seja, são regras que não vêm de Deus como fundamento de salvação, mas de interpretações e tradições humanas. A aparência de sabedoria, mas sem poder real. E o estudo conclui enfatizando que tais regras podem parecer espirituais e sábias, mas não têm eficácia verdadeira contra o pecado. Colossenses 2:23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, mas não têm valor algum contra a sensualidade. A lição destaca que essas práticas podem produzir aparência de santidade, podem parecer humildade e disciplina, mas não muda o coração. Ou seja, o legalismo pode modificar comportamento externo, mas não transforma a natureza interior como a graça de Cristo transforma. O ponto central de Colossenses 2:20 até o 23 é que o cristão, tendo morrido com Cristo, não deve se submeter a regras humanas como meio de salvação ou santificação. Essas ordenanças podem parecer espirituais, mas são incapazes de vencer o pecado e acabam desviando o foco do verdadeiro evangelho. Paulo ensina que somente Cristo é suficiente e que a verdadeira vida cristã é fundamentada na fé e na obra consumada de Jesus, não em tradições e imposições humanas. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã para o nosso estudo adicional.